Por que tentar entender a Bíblia? Porque ela pode mudar sua vida. Aqui, a gente responde às grandes dúvidas de forma rápida e direta. Nada de enrolação, só explicação clara. Segue a gente e vem descobrir a Bíblia de um jeito novo. Olá, hoje vamos mergulhar numa questão bem central, eu acho. Como é que se mantém a fidelidade, a integridade, quando o mundo ao redor parece empurrar para outro lado, para a conformidade? Pois é. E para investigar isso, as nossas fontes nos levam para um lugar fascinante e, ao mesmo tempo, opressor. A Babilônia Antiga, do famoso rei Nabucodonosor. Exato, um lugar de muito poder, cultura super avançada para a época, mas também de uma pressão enorme para todo mundo seguir a cartilha deles, né? Justamente. E o foco da nossa análise hoje são 4 jovens hebreus que viveram isso na pele: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A gente vai olhar para os roteiros, para as notas que temos sobre eles. Que ficaram conhecidos também pelos nomes babilônicos, né? Beltesar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso. A jornada deles durante o exílio babilônico. O grande tema aqui é como manter a fé em Deus num ambiente que foi projetado, na verdade, para dissolver a identidade e a lealdade deles. Então, a nossa missão aqui hoje é essa: desvendar não só a história, a gente lembra da recusa da comida, da fornalha, né? Mas tentar entender o porquê dessas atitudes tão radicais naquele contexto. Sim, e revisitar também os momentos em que as fontes narram intervenções divinas e, claro, o que a gente pode aprender com isso sobre coragem, sobre integridade, confiança, lições que talvez ainda sirvam hoje. Com certeza. Então, para começar, para a gente entender a coragem deles, acho que precisamos visualizar melhor essa Babilônia. O que tornava esse lugar tão desafiador, além do óbvio poder militar. Olha, a gente está falando do Império Neobabilônico no seu auge, ali no início do século VI a.C., com Nabucodonosor II. Ele era um líder muito forte. Não só um conquistador, mas um construtor, um administrador. Ah, então não era só guerra. Não, de jeito nenhum. A própria capital, a Babilônia, era uma vitrine desse poder. Muralhas gigantescas, templos enormes, os zigurates, né? Os famosos jardins suspensos, a via processional do Portão de Estar. Coisas incríveis. E tem vestígios disso até hoje, né? Sim. Partes desse portão, por exemplo, foram encontradas por arqueólogos e estão lá em Berlim. Mostram a grandiosidade. Era um centro super cosmopolita, avançado em astronomia, matemática, leis, uma potência cultural mesmo. Uma civilização bem sofisticada. Mas imagino que essa sofisticação toda vinha com uma agenda, digamos assim, principalmente para quem era conquistado, como os hebreus de Judá. Exato. Nabucodonosor levou muitos deles para a Babilônia depois das primeiras deportações, ali por 650 a.C., que foi quando o jovem Daniel foi levado também. E qual era a agenda? Bom, tinha uma política muito clara de assimilação, tanto cultural quanto religiosa. O império era politeísta, adoravam vários deuses, Marduk era o principal, e tinha um culto forte a imagens, a ídolos. E como eles faziam para integrar essa gente toda que vinha de fora? O foco era nas elites. Eles selecionavam os jovens mais promissores dos povos conquistados, inteligentes, de boa aparência, como o texto de Daniel descreve, e colocavam num programa intensivo. Um treinamento. Isso, para aprender a língua, a literatura, os costumes dos caldeus, que era a elite que mandava ali. A ideia era reeducar essa turma para servir ao império. E aí entra a questão dos nomes, né? Mudar o nome não era só burocracia. De forma alguma. Daniel vira Beltesar, Ananias vira Sadraque, Misael é Mesaque e Azarias, Abednego. Tinha um peso simbólico enorme. Por quê? O que significavam esses nomes? Os nomes hebreus originais deles faziam referência ao Deus de Israel. Daniel tem El, que remete a Deus. Ananias, Misael, Azarias tem Iá, de Javé. Já os nomes babilônicos homenageavam deuses pagãos, Bel, Marduk, Nego,
que é associado a Nabu. Ah, entendi. Era uma tentativa de cortar o vínculo com a origem, com a fé deles. Exatamente, reprogramar a identidade, sabe? Ligar eles aos novos senhores e aos deuses da Babilônia. É nesse cenário, nessa imersão cultural forçada, que eles enfrentam o primeiro grande teste. Que é a famosa história da comida do rei. Pode parecer pequeno hoje, né? Ah, não quis comer comida. Mas ali foi um momento decisivo. Crucial. A ordem era clara. Esses jovens em treinamento deviam comer da mesma comida e beber do mesmo vinho que iam para a mesa do rei. Mas Daniel, diz o texto, propôs no seu coração não se contaminar. E o que significava essa contaminação? Era só por causa das leis de comida judaicas, o kosher? Provavelmente tinha isso também, sim. As regras sobre o que comer, como preparar. Com certeza a comida da corte babilônica não seguia nada disso. Mas tinha uma camada talvez até mais profunda. Qual? Essa comida e bebida real frequentemente eram oferecidas primeiro aos ídolos babilônicos, em rituais. Então, aceitar comer aquilo podia ser visto como participar desse sistema de idolatria, sabe? Aceitar a provisão do rei e, por extensão, dos deuses dele. Era um passo sutil na direção da assimilação. Entendi. Era mais do que só a dieta. E a forma como o Daniel lida com isso é muito interessante. Ele não chega chutando a porta, né? Não mesmo. É uma mistura de firmeza na convicção, com muita sabedoria prática e respeito pela autoridade. Ele vai falar com o chefe dos eunucos, o oficial responsável por eles. E aí ele explica a situação, pede para não comer aquilo. Exato. Só que o oficial fica com medo, né? Ele diz que se os jovens ficassem com aparência pior que os outros, a cabeça dele é que ia rolar. Era um risco real para ele. Faz sentido. E o que Daniel faz? Ele propõe uma solução, um teste, muito inteligente. Ele diz: olha, experimenta a gente por 10 dias. Dá só legumes para comer e água para beber para mim e para os meus 3 amigos. Para os outros, dá a comida do rei. No final, compara a nossa aparência. Uma aposta, né? Baseada na saúde e, imagino, na confiança de que Deus ia abençoar essa decisão. Uma aposta calculada, com certeza. E o resultado, segundo a narrativa... Deu certo para eles. Sim. No final dos 10 dias, a aparência deles era melhor, mais saudável do que a dos outros jovens. E o texto vai além, diz que Deus deu a eles conhecimento e inteligência. Eles se destacaram tanto que o rei depois considerou eles 10 vezes mais sábios que todos os magos e astrólogos do reino. Nossa, isso mostra uma coisa importante, então. A integridade numa questão que parecia pequena como a comida, não só foi honrada por Deus, mas parece que fortaleceu eles, preparou para coisas maiores. Exatamente. A fidelidade ali no dia a dia, naquela escolha, construiu uma resiliência para crises futuras. É como um músculo, né? Se você não usa, atrofia. Se usa, fortalece. Faz todo sentido. Essa firmeza inicial ali no prato parece ter sido fundamental para o que veio depois. A aprovação da fornalha ardente, que está lá em Daniel 3. Como é que a situação chegou nesse extremo? Bom, isso acontece alguns anos depois. Nabucodonosor, talvez num momento de... auge da sua própria glória, depois de vitórias militares, ou talvez como uma estratégia para unificar religiosamente aquele império tão diverso. Ele decide fazer algo grandioso. Sim, ele manda construir uma estátua enorme, de ouro, com uns 27 metros de altura. E aí baixa um decreto. Todos os oficiais do império, governadores, prefeitos, juízes, toda a administração deveriam se ajoelhar e adorar essa imagem de ouro quando ouvissem o som de uma orquestra. Uma ordem bem direta. Uma demonstração pública e obrigatória de lealdade. Não só ao rei, mas a todo o sistema político-religioso que ele representava. E quem não obedecesse? A punição era terrível. Ser jogado vivo numa fornalha superaquecida. Uma ameaça brutal para garantir que todo mundo se curvasse, literalmente. É nesse momento que os amigos de Daniel entram em cena de novo, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Exatamente. Eles já tinham sido promovidos, ocupavam cargos importantes na administração da província da Babilônia,
provavelmente por causa daquela excelência que eles demonstraram desde o início. Mas aí, quando a música tocou, E eles não se curvaram. ficaram de pé. E claro que isso não passou batido. Alguém foi lá e dedurou eles pro rei, imagino. Sim, alguns astrólogos caldeus foram acusar eles diretamente a Nabucodonosor. E aí vem a confrontação. O rei fica furioso, chama os três, E dá uma chance para eles se retratarem. dá uma última chance, diz que se eles se curvassem da próxima vez, tudo bem, mas se não, a fornalha os esperava. E ainda pergunta de forma desafiadora: e que Deus é esse que poderá livrar vocês das minhas mãos? Nossa, e a resposta deles é um dos pontos mais altos da história, né? Sem dúvida. É uma aula de fé e coragem. Eles respondem para o rei com respeito, mas com uma firmeza impressionante. Dizem algo como: Ô Nabucodonosor, a gente nem precisa te responder sobre isso. Que ousadia. Muita. E continuam: se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, ele tem poder para nos livrar da fornalha e das suas mãos, ó rei. Até aí é uma declaração de fé no poder de Deus para proteger. Mas o que vem depois, É o que define tudo. Eles acrescentam: mas, se não... o famoso ainda que não, Exato. Mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que nós não vamos servir aos seus deuses, nem vamos adorar a estátua de ouro que você levantou. A lealdade deles a Deus não dependia do livramento. que coisa impressionante. A confiança deles era em Deus, não no resultado que eles esperavam de Deus. Precisamente. É uma fé que não tenta manipular Deus, mas que descansa na soberania e na bondade dele, mesmo que o caminho seja o sofrimento, a morte. Isso é muito profundo. Mostra que a decisão deles já estava tomada muito antes da música tocar, né? A convicção veio antes da crise. É um contraste enorme com essa ideia às vezes comum de que a fé serve só para a gente conseguir coisas boas. Com certeza. E faz a gente pensar nos ídolos de hoje, né? Não são estátuas de ouro literais, talvez, mas quantas pressões culturais, ideológicas, profissionais não exigem que a gente comprometa princípios, a consciência, para se encaixar, para avançar na carreira, para manter uma imagem? Verdade. A história deles provoca pensar: onde é que a gente traça os nossos limites? Temos essa convicção do ainda que não? É uma pergunta forte. Bom, Nabucodonosor, claro, não gostou nada da resposta, ficou possesso de raiva. E mandou esquentar a fornalha. Vezes mais. A descrição é muito forte. Diz que os soldados que foram jogar os três lá dentro acabaram morrendo só com o calor que vinha da fornalha. Que loucura. Mas aí acontece o inesperado. Totalmente. O rei estava lá observando e de repente ele fica chocado. Ele pergunta para os conselheiros: Ué, nós não jogamos 3 homens amarrados lá dentro? Eles confirmam: Sim, ó rei. E ele vê algo diferente. Ele exclama: Mas eu estou vendo 4 homens, eles estão soltos, andando lá no meio do fogo e não sofrem nada. E o 4º homem, a aparência dele é com a de um filho dos deuses. 4 homens. Essa percepção, vinda de um rei pagão, é muito significativa. Ele reconhece ali uma presença divina sobrenatural. Exato. Uma presença que não só protege do fogo, mas que dá liberdade e paz dentro da aprovação. Eles saem da fornalha depois e o texto diz que nenhum fio de cabelo estava queimado, nem cheiro de fumaça tinha na roupa deles. É uma imagem muito poderosa. Poderosíssima. A lição ali parece não ser que ter fé evita as fornalhas da vida. Não mesmo. Mas que Deus promete a sua presença no meio delas. O livramento físico pode acontecer como aconteceu ali, mas a promessa fundamental é de companhia divina na dificuldade. E qual foi o impacto disso tudo no rei, na corte? Nabucodonosor ficou mexido com isso. Muito. Ele manda os 3 saírem, bendiz o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, reconhece publicamente que não existe outro Deus que possa livrar daquele jeito. Ele muda de atitude. Ele baixa um novo decreto, dizendo que qualquer pessoa, de qualquer povo ou língua, que dissesse alguma coisa contra o Deus deles, seria despedaçado.
e ainda promove os 3 a cargos mais altos na província da Babilônia. Nossa! Então o testemunho deles, a fidelidade radical, junto com esse livramento espetacular, teve um resultado público e político bem concreto. Inegável. E esse padrão, integridade sob pressão, intervenção divina e reconhecimento por parte das autoridades, a gente vê em outros momentos nas fontes sobre Daniel também, né? Sim, tem a história da Cova dos Leões mais pra frente. Exato. Já no Império seguinte, o Medo-Persa, Daniel se recusa a parar de orar ao seu Deus, mesmo com um decreto do rei Dario proibindo qualquer pedido a outro deus ou homem que não fosse o próprio rei por 30 dias. E ele continua orando. Continua, 3 vezes ao dia, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, como era o costume dele. Resultado, jogado na cova dos leões, mas de novo, milagrosamente protegido. E mais uma vez um testemunho poderoso diante de um rei pagão. E não podemos esquecer das interpretações dos sonhos de Nabucodonosor que Daniel fez lá atrás. Bem lembrado. Em Daniel 2 e 4, ali Daniel mostra uma sabedoria que nenhum sábio da Babilônia tinha. Ele revela os sonhos do rei e os significados. E os significados apontavam justamente para isso, para a soberania de Deus sobre todos os reinos da terra. Inclusive sobre o próprio Nabucodonosor, que passa por aquele período de humilhação, né? Vivendo como um animal, até reconhecer que o Altíssimo domina sobre tudo. Exatamente. Essas narrativas todas, quando a gente junta, elas constroem uma mensagem teológica muito clara. Deus está no controle da história. Impérios vêm e vão. Reis se acham poderosos e depois caem. Mas quem manda de verdade é Deus. Essa é a grande mensagem que atravessa essas histórias de exílio, de provação. A soberania de Deus não é só uma ideia bonita, então. É a realidade que dava força e coragem para eles viverem daquele jeito no meio da pressão. É isso. É o que sustentava a fé deles. Então, tentando juntar as lições que a gente pode tirar dessa análise profunda das fontes, a gente vê a importância da integridade começar nas pequenas coisas, né? Como a decisão sobre a comida, que preparou para testes maiores. Sim, e vemos a disciplina da oração como fonte de força, de conexão com Deus. O hábito de Daniel, descrito lá em Daniel 6, de orar em horários fixos, mesmo correndo risco, sugere que essa constância na busca por Deus é fundamental. E essa oração não era para barganhar, né? Mas para ter comunhão, buscar sabedoria. Exato. E aí vem a fé do ainda que não. Essa confiança total na bondade e na soberania de Deus. Não importa o que aconteça, como eles mostraram lá na frente da fornalha. Entregar os resultados para Deus, né? E a forma como eles agiram também chama a atenção. Sempre com sabedoria, com respeito, mesmo quando discordavam radicalmente. Daniel negociando com o oficial, os 3 respondendo para o rei com firmeza, mas sem desrespeito. Isso é importante. E tem mais uma coisa. A excelência deles no trabalho. Verdade. Eles foram promovidos porque eram competentes e íntegros nas funções que exerciam. Isso também era uma forma de testemunho, né? Com certeza. Não era uma fé só de templo, isolada da vida. Estava integrada. Servir bem, com honestidade, com habilidade, era parte de honrar a Deus ali naquela sociedade pagã. Então, para a gente fechar essa nossa exploração de hoje, a gente mergulhou na Babilônia de Nabucodonosor, um lugar de poder e pressão. Seguimos os passos de Daniel e seus amigos, desde as primeiras escolhas de não se conformar até as provas extremas da fornalha, da cova dos leões. Vimos, através das narrativas, as intervenções divinas que, olha só, não prometiam a ausência de fogo, mas sim a presença de Deus no meio do fogo. E reafirmamos a mensagem central da soberania dele sobre a história. E a grande mensagem que fica ecoando, eu acho, é que a fidelidade de verdade não se mede pela falta de desafios, de fornalhas, mas pela presença e pela confiança em Deus justamente quando as coisas apertam, quando as chamas aumentam. Exato. A história deles é quase um manual vivo
de como a fé pode ser vivida com coragem, com integridade, no meio de um mundo que sempre vai pressionar pela conformidade de um jeito ou de outro. Isso deixa uma pergunta no ar, né? Pensando nas pressões que a gente vive hoje, culturais, ideológicas, sociais, que são tão complexas às vezes, de que forma será que essa confiança radical, essa do ainda que, desafia o que muita gente espera hoje sobre o que é ter fé e sobre como Deus